beleza. Vamos juntos então, pessoal. Vou trazer aqui pra vocês alguns tópicos que eu acho que são importantes pra gente tratar. Então, todo esse conteúdo aqui ele é baseado em cima de um livro, que se vocês gostarem eu sugiro que vocês busquem depois, chamado Deep Work, ou Trabalho Focado, né? E basicamente ele traz a ideia de que você precisa desenvolver a habilidade de trabalhar de maneira focada, porque hoje é o que mais falta nas pessoas e ao mesmo tempo é o que mais se valoriza em quem a gente quer trazer para o nosso time ou para a nossa empresa. Tá? Então, basicamente isso aqui são regras, né? São práticas, são metodologias para você conquistar o sucesso num mundo distraído. E de novo, vamos aqui fazer um parênteses, né? Sucesso é uma coisa 100% subjetiva. Entenda sucesso como você bem entender. Você pode entender como satisfação pessoal, como realização, como sucesso financeiro, como tempo para sua família, como tempo para você, liberdade geográfica. Enfim, o ponto aqui existe um caminho para o sucesso, qualquer que ele seja, e esse caminho passa pelo trabalho focado. E aqui a gente vive um paradoxo, né? À medida em que a gente cria cada vez mais redes sociais, cada vez mais pontos de contato, cada vez mais plataformas e telas, a gente se torna cada vez mais suscetível a interrupções, a notificações. E tem uma mensagem que eu escutei uma vez de um dos meus sócios, que é o Guilherme. Ele falou: cara, durante muito tempo eu usei o celular tirando as notificações, né? Porque era notificação o tempo todo no celular. E aí eu tirei as notificações e eu mergulhava, falava assim: tirei as notificações porque eu sou dono da minha agenda, sou dono do meu tempo e eu vejo a hora que eu quiser o celular, eu vejo as notificações a hora que eu quiser. Mas a verdade é que a gente tirou as notificações porque não precisa mais delas. A gente olha o telefone a cada 3 minutos, a cada 5 minutos. Pra que você tem que me avisar que alguma coisa aconteceu, sendo que se você me avisar ou não, eu vou olhar ele daqui a alguns minutos? Então isso era um sintoma, né? Isso já é um registro de como a gente está se tornando pessoas que são naturalmente distraídas. Então, hoje, essa habilidade de você ter foco em um mundo tão distraído ficou cada vez mais valiosa, né? Quando você traz isso para um projeto, para um universo, você se torna uma peça-chave. E obviamente que se você consegue desenvolver essa habilidade sua de uma forma natural, você vai se destacar, não importa onde você atue. E aqui, o livro e esse conteúdo aqui que eu estou passando para você, ele tem duas partes. A primeira é provar que essa hipótese do trabalho profundo é verdadeira. Quero mostrar para vocês que sim, existe um viés que ele é orgânico, que ele é do corpo, né? Que é uma questão, enfim, de como a gente é feito e por que isso impacta a gente a produzir mais. E que tem um viés também perceptivo, que é de como a gente se entende enquanto pessoa quando a gente está mais focado. E segundo depois de provar isso pra você, eu quero te mostrar como é que você pode extrair mais de você, como é que você pode se tornar uma pessoa mais focada e conseguir fazer mais em menos tempo, ou pelo menos fazer mais das coisas certas e parar de gastar tempo com as coisas erradas. Quais são as principais diferenças entre o trabalho raso, e você vai perceber que a gente faz muito do trabalho raso ao longo do dia, e o trabalho profundo? Principal ponto: quando você está propenso a entrar em um trabalho profundo, você já sabe que é preciso se blindar. E se blindar de distrações, se blindar de pontos de atenção, se blindar de interrupções. E é nesse momento, quando você está numa sala fechada, ou com um fone que corta os ruídos, ou escutando uma música que bota você naquela vibe, e que você eleva suas capacidades cognitivas, analíticas, ao máximo. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas cara, quando você está escrevendo um texto, está analisando uma planilha, ou você está, enfim, fazendo qualquer tipo de trabalho analítico, e você está focado, você botou aquele som que blinda você de todo o restante, aquela música repetitiva, meio aquela vibe de quem está programando, sabe? Por que os caras, quando estão... o estereótipo do programador, ele sempre está numa sala escura, fechada, sem luz ali, com uma música que fica repetitiva ali, bate-estaca, sabe? Tipo, geralmente uma tecneira, porque isso ajuda a focar, né? E o trabalho de programação, você tem que estar ali muito focado, né? Os outros também, mas o estereótipo é esse, né? Você tem que estar ali muito focado. Então, é justamente esse conceito. O trabalho focado permite que você eleve suas capacidades analíticas e perceptivas. E dentro desse contexto, você também desenvolve novas capacidades, você desenvolve novas habilidades, porque você passa a conectar. E eu vejo muito a criatividade como isso, né? Criatividade nada mais é do que a sua capacidade de associação. É quanto você é capaz de encontrar similaridades, pontos em comum, em duas coisas que não tem necessariamente a ver, né? É ali que, quando você cria essas conexões, onde você de fato se torna criativo. E dentro desse cenário, quando você está ali focado em trabalho profundo, é aí que seu trabalho é difícil de ser copiado.
Pode olhar, cara, tudo que a gente vê hoje, que a gente admira, iPhone, o Tesla, qualquer coisa, velho, que a gente vê assim, que a gente fala, puta, que ideia magnífica. Eu não consigo imaginar aquilo sendo criado em um ambiente cheio de distração, né? Eu só consigo imaginar um bunker e o cara durante meses ou anos ali estimulando as capacidades analíticas, desenvolvendo novas habilidades, desenvolvendo novas percepções, para que dali saia uma coisa nova que ele não estava acostumado. E aí, por exemplo, você contrasta isso com o trabalho raso, e quem trabalha aqui, talvez em ambientes onde é tudo muito aberto, sabe, sem espaço para você pensar, e eu entendo por que as empresas estimularam isso, né? Durante muito tempo você tinha lá a chefia numa sala, a gerência noutra sala, e as pessoas não interagiam e tudo mais. Só que o fato é que quando você abre demais os pontos de contato, cara, você pode estar de fone de ouvido, que a pessoa vem e te cutuca. Aí você tá com fone, você finge que tipo, não, mano, eu tô focado, velho, não fala comigo. Aí ela te cutuca de novo. Aí você tira o fone e faz aquela cara meio azeda, né? Tipo assim, fala. Aí ele fala o quê? Não, pode deixar, você tá focado aí, né? Depois eu falo. Cara, isso mata tanto o seu foco quanto o cara ter falado naquele momento, porque para você voltar para atividade, para você voltar para esse nível de foco, é o mesmo gasto energético, né? Então quando você pensa nesse ambiente, é muito difícil de você não ter o que eu vou falar pra frente aqui, que é a atenção residual. É o tempo todo o seu cérebro tá preocupado em ocupar a informação, ocupar espaço ali, lembrando das pequenas coisas que ele não deixou resolvidas, né? Então, você tá vendo ali o fulano na mesa de ciclano, você tá vendo alguém pegando água, puta, ele tá indo no banheiro de novo, puta, ela tá sempre tomando café, eu preciso ligar esse ar-condicionado aqui. O tempo todo está sendo estimulado. E quando você pensa em trabalho profundo, deixa eu só voltar aqui, ó, o trabalho raso. Vai pra cá. Basicamente isso. Você se torna um roteador humano. Você pega uma tarefa, resolve sua parte, passa. Pega outra tarefa, resolve outra parte, passa. Você só fica passando informação. Você não interage, você não agrega, você não soma para aquilo, né? Isso só pode acontecer dentro do ambiente de trabalho focado. E eu não entendo nada de biologia, tá? Isso aqui eu tô trazendo só coisas do livro, mas ele tem uma passagem ali onde ele explica por que o trabalho focado é tão interessante. Tem uma parada aqui, ó, que se chama mielina. Imagina a mielina como tipo uma gosma, sei lá, um plasma aí que fica em volta dos seus neurônios aí, participando das sinapses. E a parada é a seguinte: quanto mais mielina tiver no seu cérebro, melhores as conexões vão acontecer entre os seus neurônios. Ou seja, a informação vai passar mais rápido. A mielina é tipo um, sei lá, um cimentinho que você põe ali e você cola e fica bonitinho. Você sabe quando você tá fazendo tipo massa de, sei lá, massa de pizza, que aí você deixa bem amassadinha assim, ó. A mielina é tipo isso, ela vai deixar bem resolvida aquela seção ali. E fato é que as suas atividades cerebrais, elas nada mais são do que circuitos elétricos. Ou seja, se eu conseguir desenvolver uma capacidade de ter mais mielina no meu cérebro e eu facilitar as conexões, os disparos elétricos, né, esses impulsos elétricos, cara, eu penso melhor, eu penso mais rápido, eu tenho mais capacidade de conexão, eu tenho melhores ideias, eu consigo resgatar a informação antiga, porque o cérebro é isso, né, velho? Ele é um banco de informação que quanto melhor você organizar as coisas ali, quanto mais fácil for de resgatar o que tá ali, mais prático você é, mais inteligente, mais criativo, enfim, e tudo isso. Então, quanto mais mielina você deposita em determinado circuito elétrico, melhor ele performa. E como é que você desenvolve, como é que você estimula a produção de mielina? Com o trabalho focado, com a repetição do mesmo impulso. E eu vou falar pra frente essa questão da atenção residual. Quando você tá focado, e eu falo, cara, eu vou ficar fazendo só isso aqui, o seu cérebro inteiro tá destinando energia para aquele impulso elétrico. Eu não tenho mais nenhum outro tipo de foco, não estou pensando em mais nenhum tipo de distração. A minha energia inteira está nesse impulso elétrico aqui. E quando eu boto toda a minha energia nesse impulso elétrico, mais mielina, mais resolvida está a parada, melhor a informação passa e melhor eu consigo executar isso lá na frente. Então, a melhor forma de você desenvolver bem uma habilidade é você focar profundamente nela. E aí lembra lá do programador embaixo do sótão lá da casa, tudo escuro e com uma música batistaca repetitiva. Cara, não tem mais nada na mente desse cara nesse momento a não ser terminar aquela linha de código. É onde está toda a energia dele, terminar essa linha de código. A música diz isso, a luz diz isso, a ausência de barulhos diz isso, não tem tela, não tem celular, não tem notificação, não tem nada, velho. Durante horas é terminar aquela linha de código. Então
Então, esse é o ponto que eles falam bastante sobre a relação fisiológica que tem entre o trabalho focado e o trabalho raso. E aí que a gente entra no resíduo de atenção. Quando eu estou fazendo uma tarefa A, eu paro de fazer essa tarefa A para fazer uma tarefa B, mesmo que momentaneamente, não é esse switch como se fosse uma... sabe quando tem um rio, tá passando água, aí você quer passar água, parte para esse cano aqui, depois você muda parte... Ah não, tipo trem, passa um trem aqui na frente de casa, e aí você tem os trilhos, né? E o trem pode tipo ou ir para esquerda ou para direita, é só você mudar uma paradinha ali no trilho, que aí o trem vai para direita ou para esquerda. Não é assim, né, de atenção. Quando você tá fazendo uma coisa aqui e eu paro, que seja para te ajudar, responder uma pergunta, pegar um copo d'água, qualquer coisa, a minha cabeça vai ainda guardar a informação de onde eu parei, eu percebendo ou não, vai continuar a informação ali, ocupando espaço, gastando energia, e a gente sabe que nós não conseguimos manter um alto nível de energia o dia inteiro, né? A gente começa no topo e vai gastando ao longo do dia, por isso que a gente chega cansado em casa, e muitas vezes cansado não é nem fisicamente, né? É um cansaço mental, a gente não consegue pensar. Eu lembro que eu chegava em casa assim, eu gostava de chegar no quarto, colocar a polícia 24 horas ali, porque eu não tinha que pensar direito, ficava só vendo lá, tipo, as perseguições e tal, porque eu não aguentava mais ter que ter algum tipo de raciocínio lógico, né? E é isso que acontece. Então, quando você fica transitando entre tarefas, cara, quero te dar uma dura verdade aqui. Não existe multitarefa. Você pode performar muito bem, você pode lidar muito bem com o sofrimento que é alternar constantemente entre tarefas, mas não existe multitarefa. Por mais que você sinta que você performa bem, saiba que se você se organizasse melhor para fazer uma coisa de cada vez, ligando o foco aqui, desligando, sai, acabou, ligando o foco aqui, desligando, acabou, você ia performar muito melhor. Então, por conta dessa questão da atenção residual, eu tenho 100% de energia. Se eu começar a tarefa A, eu tô aqui, ó, 100% na tarefa A. Aí me chamam para fazer alguma coisa na tarefa B. Cara, eu não levo 100% para B. Eu deixo 15% na A ali, para eu lembrar o que eu estava fazendo, para quando eu retomar, não posso esquecer de falar pro Paulo que ele tem que mandar tem que despachar aquela informação. Mas eu tô aqui na B, fazendo o que me pediram. Mas eu não tô 100% nela. Eu tô 85%, porque 15% tá na A. Então, esse é o ponto principal, né? Por isso que o foco absoluto, ele é mais produtivo. Ele impede que você gaste energia com resíduos de tarefa anteriores. E aí, qual que é a dura verdade também? Não tem como você entrar em um trabalho focado, não tem como você performar nesse nível sem destinar quantidades de tempo relevantes para uma tarefa. Então você não vai entrar num trabalho focado de qualquer coisa destinando 5 minutos, destinando 10 minutos. Cara, você tem que entrar no flow, né, no que eles chamam de flow, que é aquele momento onde você de repente está fazendo aquela parada que você nem sabe que horas são. Você fala, nossa, velho, e a gente já, olha só que brisa, a gente já se viu nesse estado de foco, nesse estado de flow, fazendo coisas completamente mundanas, como por exemplo, ficar no Instagram. Quantas vezes você já não tava no Insta assim, ó, rolando pra cima, e aí de repente falou assim, ó, nossa, velho, quanto tempo eu tô aqui? Eu tô um tempão aqui, nem sei o que tá acontecendo, nem sei que horas passou, porque você entra na vibe, né? Então, é mais ou menos isso que é o flow, né? Quando você entra num nível de foco, de comprometimento com a atividade, que você não percebe o tempo passar. E aí dentro desse cenário, o que você tem que saber, quais são as 4 regras do trabalho focado. De novo, proposta do livro, não está escrito em pedra, você tem que adequar aquilo para sua realidade, ver o que faz sentido, mas, deixa eu arrumar aqui, isso. Primeiro, você precisa criar rotinas que te permitem trabalhar focado. Então, eu lembro até hoje, né? Eu não comecei a acordar 5 horas da manhã por conta do hype de acordar 5 horas da manhã e o 5 AM Club, e eu achava que isso era legal. Eu comecei a acordar 5 horas da manhã porque eu acordava, geralmente eu morava com meus pais, e aí já começava a correria do café da manhã, aí eu ia pra agência caos, voltava em casa, tinha meus pais também, conversava com eles, ou seja, estava faltando um momento onde eu pudesse ter 1 ou 2 horas ali de foco total no que eu quisesse fazer. Alan, o livro é Deep Work. E, cara, eu comecei a acordar às 5 da manhã porque eu percebi que eu acordava às 5 da manhã e estava tudo escuro. A cidade estava em silêncio, meu celular não tocava, não tinha notificação, só tinha eu, velho. E foi aí que eu comecei a estudar sobre investimento, comecei a estudar sobre copywriting, qualquer coisa, né? E fato é que eu comecei a
acordar às 5 da manhã, porque, cara, eu percebi que era o único momento que eu tinha um foco total. E esse é o primeiro pilar, o primeiro passo para você desenvolver o trabalho focado. A sua rotina tem que permitir, sabe? Não vai acontecer, a gente sabe que a gente se adequa à rotina e não o contrário, né? Então, o trabalho focado, isso aí. Então você tem que criar uma rotina, cara. Vai ser na hora do almoço, você vai almoçar longe e vai colocar um fone pra você escutar uma música. Vai ser de manhã, vai ser no final de semana, começa uma vez por semana. Vai ser de noite, antes do seu banho, vai ser antes de você dormir. Começa com meia hora, começa com 1 hora, destina ali 1 hora onde você desliga e você tem uma tarefa, que seja você aprender alguma coisa. Mas assim, é realmente desligar, sabe? Vou até entrar nos pilares aqui. O terceiro cara, saia das redes sociais. A gente tem a sensação de que quando a gente para de acompanhar as coisas acontecem e a gente não vê, mas eu sei que não é todo mundo teve essa oportunidade, né? Mas eu tive a chance de fazer intercâmbio, e na época que eu fiz intercâmbio não tinha tanto essa parada de WhatsApp, Instagram e tudo mais, e uma coisa que comia muito a mente de quem tá fazendo intercâmbio era: puta, como é que será que estão as coisas? Como é que será que tá fulano? Como é que será que tá a casa não sei quem e tal? E você ficava lá 3 meses com vontade de voltar pra casa, em vez de estar aproveitando o seu intercâmbio, com receio do que você perdeu. E aí, surpresa, você volta, tá tudo igual. Tá tudo igual, velho. Nada muda. Então, se você desligar das redes sociais 1 hora, 2 horas, nada muda. E eu sei que eu tô falando isso pra vocês, isso pra mim é uma coisa muito difícil, porque eu trabalho com isso, né? Mas eu procuro fazer isso, porra, nas meditações, na hora que eu vou escrever um texto, cara, desliga a notificação, fecha o notebook, sou eu e o texto. Porque esse é o segundo pilar, saia das redes sociais. O primeiro do trabalho focado, você tem que criar uma rotina que permite isso. E o segundo saia das redes sociais. O terceiro, que é bem difícil também, abrace o tédio. Eu tenho certeza que você, assim como eu, a hora que você vai no banco, a hora que você tá, sei lá, qualquer situação que tem uma fila no elevador, com alguém que você não conhece, ou na balada que você chegou e nenhum dos seus amigos está lá ainda, a primeira coisa que você faz quando você não tem com quem interagir é sacar o celular e deixar ele te entreter. E fato é que você precisa alimentar o tédio, porque isso é um contra-controle com essa besta que alimenta a sua falta de foco. Porque é justamente isso que a gente faz. Quando eu não consigo ficar sem algo para me entreter, quer dizer que eu preciso de algo que me impeça de ter foco. Algo que me chame a atenção, que me sugue a atenção. Então o terceiro ponto é assim, abraça o tédio, sabe? Hora ou outra, pô, vai no banco, vai, sei lá, vou descer para levar o lixo, vai sem celular, velho. Vai sem nada que possa retroalimentar essa sua demanda por atenção constante. E o quarto é você filtrar o superficial. Ele fala muito no livro sobre a importância de você ter na sua agenda períodos organizados para as coisas que você vai fazer. Óbvio que você não vai virar um nerd que, tipo, você tem as coisas planejadas, mas você vai entender, obviamente, que a rotina acontece, que elas têm que ser planejadas, mas o importante daqui é, você vai ter destinado períodos para realizar atividades específicas e você vai praticar ali o que eles chamam de mindfulness, você estar presente para aquela atividade naquele momento. Então, porra, você colocou lá que das 10 às 10h40 você vai ver um vídeo do YouTube, que seja, sobre um influencer que você gosta aí, cara, desliga tudo. Apaga um pouco a luz, desliga as distrações, deixa o celular longe, eu vou ver o vídeo. Mas não porque você, enfim, não porque isso vai fazer você extrair mais dele, até pode, mas isso vai alimentar a sua capacidade de ter foco. Isso vai impedir que você retroalimente a besta, que em outra situação vai impedir que você tenha foco. Porque quando a gente deixa o tempo, a gente retroalimenta essa incapacidade de ter foco. Beleza? Então, ó, quatro ferramentas aqui, ou 4 pilares, é isso? Como é que eles chamam aqui? 4 regras do trabalho focado. Crie rotinas que permitem você trabalhar dessa forma. Abrace o tédio. Entenda que ele tem que fazer parte da sua vida porque ele impede que você alimente a besta da distração. Terceiro, saia das redes sociais quando você quiser ter foco. E quarto, filtre o superficial, planejando a sua rotina como ela deve ser para que você possa estar presente para as atividades que você quer realizar. Beleza? Técnicas para você ritualizar o trabalho focado. Como é que você pode integrar isso na sua rotina? Tem 4 filosofias que ele traz no livro aqui. Óbvio que o livro tem mais, mas eu estou trazendo as 4 principais, que são as seguintes. Filosofia do monge,
filosofia bimodal, filosofia do ritmo e a filosofia jornalística. Então é o seguinte, ó, a filosofia do monge, entenda como funciona um monge. Basicamente ele se isola fisicamente, ele se isola da sociedade, se isola socialmente e ele pratica a execução daquela tarefa durante longos períodos de tempo, né? Então ele tem ali meses, anos em que ele vai lá só para rezar, só para meditar. E você pode fazer isso. Eu lembro que na verdade o que o Érico faz, até o Ryan também fala disso no curso dele, que é a filosofia bimodal. Então assim, existe o monge se isola num lugar e fica só focado naquela tarefa. Óbvio. Quantas pessoas conseguem fazer isso? Monges. Quantos monges tem no mundo? Poucos. Então, a gente não consegue fazer. Porém, existe uma outra, que é a filosofia bimodal, que é onde você alterna entre a postura do monge e a postura de uma pessoa comum. O que é essa filosofia bimodal? Cara, eu preciso fazer alguma coisa focada. O Eric falava muito isso. Ele já tinha filho pequeno, morava com a mulher. Preciso entregar um lançamento, preciso montar uma copy e tal. O cara alugava um quarto de hotel no sábado e ficava lá focado sozinho para fazer a parada. Você não precisa alugar um quarto de hotel, mas vai para um lugar onde você sabe que ninguém vai te atrapalhar. E lembrando, obviamente, o seguinte: as pessoas não nos atrapalham porque elas são do mal. Elas é uma outra dinâmica que a gente tem. A gente atravessa todo mundo o tempo todo. A gente se permite ser atravessado. Então é natural que do dia pra noite ninguém perceba que, se você tá com fone, se você tá isolado ali na sua baia, não é natural que as pessoas enxerguem aquilo ali como um momento de foco. Elas enxergam aquilo ali como alguém disponível para que eu fale, porque é assim que a gente sempre funcionou. Então a filosofia bimodal, ela é justamente isso. Você tem uma vida comum, mas você tem períodos de foco, tipo monge, onde você pega um quarto de hotel, você pega o quarto dos fundos da sua casa, você vai para casa da sua tia, você se isola e você faz aquilo que você precisa fazer all in. Tem a filosofia do ritmo, que é uma que o Jerry Seinfeld usa bastante, né? Então, como é que ele desenvolveu a habilidade de ser um comediante tão forte? Como é que o Beto da Empíricos desenvolveu a habilidade de ser um puta copywriter? Cara, eu vou escrever uma carta de vendas todo dia. Essa é a filosofia do ritmo, né? Então eu vou fazer a mesma coisa todo dia até isso aqui ficar tão enraizado, tão mielinado na minha cabeça, lá lembra da mielina, que as sinapses, os impulsos elétricos vão rolar muito bem. E tem a quarta filosofia, que é a filosofia jornalística, que é basicamente o seguinte: cara, como é que funciona o jornalista? Pra quando que é essa pauta? Pras 4. O cara dá um jeito de entregar até as 4. Então, óbvio, ela tem muito mais pressão, ela é uma outra abordagem, né, no seu trabalho focado. Mas se eu tenho um deadline, eu tenho que fazer até tal hora, eu dou um jeito de fazer isso até tal hora. Então são 4 filosofias, as 4 que eu peguei aqui do livro para você ter clareza. A do monge, que eu acho que só serve de base de comparação, né, porque nenhum de nós vai conseguir fazer isso na nossa rotina. Então você se isola durante um período da sua vida para fazer as suas coisas, para desenvolver o que você quer. A filosofia bimodal, que pra mim é a melhor, né? Eu fazia muito isso quando a gente ainda tava lá na Fradi Coutinho, né? Sábado pra mim era ótimo, velho. Ia pra lá sábado, não tinha nada, só tinha os pássaros lá, ficava lá trabalhando. Tinha o Guilherme às vezes, meu sócio, mas ele também tava na mesma vibe. Então a gente botava o fone, às vezes, ó. Às vezes eu tava sozinho, na maioria das vezes estávamos juntos lá. Mas a gente ficava lá porque a rotina de segunda a sexta era impossível de focar, mas sábado você tem um período pra você. Então essa filosofia bimodal funciona muito bem. Filosofia do ritmo, que é a terceira, onde você estipula uma atividade para fazer sempre, e isso vai criar essa mielina nos seus impulsos elétricos aí do cérebro, você vai conseguir executar muito melhor a sua atividade. E por fim, a filosofia jornalística, que é a do mete o louco, dá a data, que eu vou dar um jeito de fazer. E um ponto importante que eu quero compartilhar com vocês aqui é o seguinte: uma das principais abordagens que você tem que ter é saber que você tem que focar naquilo que tem importância extrema. Fato é que quanto mais você tentar realizar, menos você vai realizar de fato. Porque é meio contra... não faz muito sentido, né? Você ter várias coisas que demandam um foco extremo, sendo que foco extremo, ele é você necessariamente destinar muito de você para uma coisa só. Então não dá para eu destinar muito de mim para várias coisas e ter um compromisso com elas como se eu tivesse com uma coisa só. Então a sua execução, ela tem que estar focada em um objetivo único. Cara, de manhã, escolhe ali qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer hoje. E se tudo der merda, mas essa atividade for realizada, eu sei que o dia foi bom.
Eu sei que eu atingi meu objetivo. Porque aí você destina lá 2 horas para o trabalho focado para aquilo. Cara, pode rolar muitas intervenções, né? Mas se aquilo ali rolar, é gol. Aí o Rafa, ó, priorizar é uma arte. Cara, é uma arte, é uma renúncia, né? É muito fácil falar sim para as coisas, difícil é falar não, né? Difícil é ter o Primo Rico falou esses dias, aí ele falou assim, ó, cara, eu falei não para um milionário, mas acho que ele quis dizer bilionário, porque milionário ele é, né? Mas ele falou assim, eu disse não para um milionário, o mesmo milionário, 2 vezes. Porque ele tinha um projeto, tinha uma oportunidade, me abordou, a condição era ótima, mas não estava alinhado com o que eu queria. E a gente não percebe, velho, mas o trabalho focado, ele não é só você se guardar ali na sua bolha e fazer. Cara, é você falar não. E eu falo isso da forma mais sincera que tem, porque eu não falo não para as coisas. Eu vou jogando coisa no colo. Sabe, eu tenho um projeto que a gente vai vender chapéu de praia para cachorro. Mas vamos embora, porque esse mercado é enorme. E aí vai lá, fazer um e-commerce, chapéu de praia para cachorro, para depois perceber que, puta, talvez não tivesse ter focado energia nisso. Porque a gente esquece que, cara, muitas vezes até o ócio criativo, você ter tempo para pensar, velho, você ter acabado suas atividades, sentar no sofá e falar, cara, eu não tenho o que fazer. É aí que surgem as coisas, velho. É aí que você não tem nenhum tipo de compromisso, você não tem nenhum tipo de demanda, você permite sua mente divagar e é aí que surgem as coisas valiosas para você pensar. Qual outro ponto aqui? Cara, outro ponto importante, de novo, eu tô trazendo para vocês aqui coisas que o livro ensina, que eu aprendi, parte delas eu já aplico, parte delas eu vou passar a aplicar. E um desses tópicos que eu vou passar a aplicar é justamente desligue completamente. Eu sei que 95% das pessoas aqui não faz isso porque o nosso celular está o tempo todo ali pipocando. Mas quando você termina seu período de trabalho, velho, desliga. Se você tem que ver ainda mensagem, tem que ver algum e-mail, cara, estende o período de trabalho, mas não fica ali naquele entre-e-mail. Isso é o resíduo de atenção. Você não está nem focado em recuperar mentalmente, e nem focado em produzir com a sua performance máxima. Então, é importante que a gente saiba que descansar o cérebro regularmente aumenta a nossa performance quando o cérebro está sendo utilizado. O Lute está aqui, também tem bastante conhecimento nessa área. Cara, qual que é uma das partes mais importantes do seu exercício, né, ou do seu crescimento, da sua performance física? Cara, é o descanso, é você dormir bem, é você se alimentar bem. Quanto mais você dá de ferramenta para o seu músculo se regenerar, melhor ele se regenera e melhor ele performa quando ele é demandado. O cérebro é a mesma coisa. Então, outra coisa que ele fala aqui é desligar completamente. Você precisa estender um pouco? Cara, vai lá mais meia hora, 40 minutos, mas vamos, acabou. E olha só, a gente fica com receio de, puta, eu não vou ver o e-mail, não vou responder na hora. Não teve uma vez sequer que eu abri mão de responder ou de tocar alguma coisa em um horário que fosse descabido ali, tipo 10 horas, e que eu tive uma experiência ruim. Na verdade, eu tive mais experiências ruins quando eu fui lidar com assuntos fora do horário, no meu horário de descanso, do que quando eu abri mão, falei, cara, isso não tá na hora, não vou fazer isso agora, não vou responder. E falei depois. Porque lá no fundo a gente sabe que, porra, sábado não é pra isso. Domingo não é pra isso, sexta-feira à noite não é pra isso. E aí rolou, né, uma romantização do workaholic, porque puta, como ele é esforçado e tal. Cara, e hoje eu vejo o workaholic é um cara que não sabe se organizar. É um cara que não sabe priorizar as coisas, é um cara que não sabe o que de fato é importante, é um cara que não destina tempo pra si, né? Então, como é que tem tanta gente fazendo tanto e curtindo a vida, e você tá me falando que precisa ser esse tipo de entrega para você ter algum resultado, né? Não fecha a conta. Agora, o que ele fecha aqui no livro é o seguinte: a vida focada obviamente não é para todos. Ela exige trabalho duro e mudanças drásticas nos seus hábitos. Cara, o drástico que a gente fala nos hábitos, de novo, é 100% relativo. O drástico pode ser, cara, acordar uma hora mais cedo para você ter uma hora de foco de manhã. O drástico pode ser você, desligar às 6 horas e lidar com isso para que você possa regenerar seu cérebro. Você vai saber o que de fato é drástico para sua rotina, mas fato é que não é para todos. O foco, pensa que a gente está numa sociedade que impede você de ser uma pessoa focada. O tempo todo estão te mandando anúncio, estão te chamando, tem estímulo para você. A gente está com 2 cachorros aqui em casa, né? E a gente começou a adestrar eles. Porque virou meio caos, assim, eles chegaram aqui, fizeram xixi em tudo e tal, e aí a gente foi andar com eles no parque,
E, mano, era um caos, porque qualquer cachorro que aparecia, eles iam pra cima do cachorro e ficava latindo e gritando, e a gente adotou, eles estavam na rua, a gente começou a pensar, pô, será que eles tinham algum trauma, alguma coisa tal? Chamamos um adestrador, falou, ô Gaspar, aliás, ó, o Gaspar não tá vendo, mas se vocês precisarem de um adestrador, procurem o Gaspar. A gente falou assim, ó, precisa da ajuda porque esses cachorros não funcionam no parque, eles ficam malucos e tal, vem aqui ajudar a gente. Aí ele veio, aí eu e a Amanda já com a coleira assim, né, mano, vamos descer, vamos lá com eles no parque. Ele falou, onde vocês vão? Eu falei, descer, né, os cachorros não sabem viver no parque, vamos ajudar eles a viver no parque. Não, a gente vai começar gerenciando o foco deles aqui em casa. Porque se você não consegue o foco deles aqui, o que faz você pensar que no parque com grama, cachorro, luz, latido, pessoas, prédio, carro, moto, você vai conseguir a atenção deles? Então passo 1, eu quero que você ensine ele a sentar. Porque você exercitar o foco dele agora vai permitir que ele possa ter um cérebro mais preparado para o foco lá fora. Cara, e a gente é assim, né? Como é que a gente espera ter mais foco pra gente quando nossa rotina tá num mundo de distrações, né? Esse é o resumo do livro Trabalho Focado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho uma saída prática que eu quero deixar pra vocês aqui, que é a seguinte. Vitor, não sei por onde começar, tal, gostei, tudo muito legal. Legal, hein, essa groselha aí que você falou, tal, como é que a gente aterriza? Cara, pega o seu calendário e seleciona ali períodos específicos de foco. O que você vai fazer nesse período, você vai descobrir depois. Mas agora você vai selecionar períodos de foco. Põe 1 hora por dia. Põe 3 horas em determinado dia. Cara, todo sábado eu vou ter 3 horas de foco. Das 7 às 10 da manhã, das 8 às 11 da manhã, vai ser foco. Eu vou ou ficar na varanda, ou eu vou para um parque, ou eu vou ler um livro, qualquer que seja. Escolhe um dia da semana. Tipo, mano, domingo é meu dia de foco. Sabe? Você precisa criar uma rotina que permita você exercitar o foco. Só assim ele vai fazer parte do seu modus operandi normal. E aí depois você define, para essa 1 hora de foco, o que tem que ser feito, concluído, conquistado nesse período, e aí você desliga as distrações. Beleza, gente? Cara, é isso aí. Isso aí que eu queria compartilhar com vocês sobre esse livro que é o Deep Work. Mais um livro que eu li aí, gostei bastante, que eu senti a necessidade e a vontade de compartilhar com vocês. Esse é o segundo de uma série de vídeos que eu faço assim. Então, enquanto eu faço a live aqui, eu gravo o vídeo aqui, ó, e depois eu edito ele pra ficar bem dinâmico para quem vai ver, né? Então já tem a gravação do livro Tools, que é as ferramentas para que você viva uma vida com mais coragem, mais confiança e você consiga resolver todo e qualquer problema que vai surgir na sua vida. E agora o segundo livro, que é o livro Deep Work, Regras para Conquistar o Sucesso em um Mundo Distraído. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Um abraço.